Bem-vindo a Montserrat. Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, és rei pra sempre, dá força e vem nos libertar. Tu és o eterno Senhor, o eterno Senhor. Tu não te cansas nem desistes de mim. Defende quem fraco estiver, e quando em aflição levanta-nos com tuas próprias mãos. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, és rei pra sempre, dá força e vem nos libertar. Tu és o eterno Senhor, o eterno Senhor. Tu não te cansas nem desistes de mim. Defende quem fraco estiver, e quando em aflição levanta-nos com tuas próprias mãos. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, és rei pra sempre, dá força e vem nos libertar. Tu és o eterno Senhor, o eterno Senhor. Tu não te cansas nem desistes de mim. Defende quem fraco estiver, e quando em aflição levanta-nos com tuas próprias mãos. Não há
Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Olá, querida família Montserrat e amigos que estão conosco, conectados em mais uma mensagem da campanha Café. Eu sou o André, sou casado com a Lide, sou o pai do Felipe, de 6 anos, e da Aninha, que está com quase 4 anos. Hoje eu tenho o privilégio de continuar uma conversa com vocês sobre o livro de Eclesiastes. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre ser mais do que ter. E quero começar essa mensagem apresentando para vocês 3 fotos. A primeira foto que eu quero apresentar para você é uma foto que eu amo muito. É uma foto que revela para mim a beleza do ser. Talvez para você que está vendo essa foto, poderá apenas ser uma foto de uma linda jovem. Mas essa, para mim, é mais do que uma bela jovem. Essa foto revela a beleza do ser uma serva. Essa aqui é a minha esposa. Essa foto ela foi tirada por um pastor, amigo nosso, durante um retiro de famílias da Montserrat. Enquanto muitas pessoas estavam aproveitando esse retiro, essa linda jovem estava servindo de maneira anônima e pastoreando o coração das crianças durante todo o retiro. Ela revela para mim a beleza de ser uma serva anônima. Também me inspira e me incentiva a ser um servo anônimo. Eu gosto muito dessa foto e ela fala muito sobre a Lide. A segunda foto que eu queria mostrar para você é uma foto que revela para mim a beleza do ser. A beleza do ser um pai, a beleza de poder ver meus filhos crescendo. Essa foto, talvez para você, pode representar apenas mais uma foto de um pai com seus filhos. Mas para mim, ela é uma foto muito importante, porque ela apresenta um momento específico da minha vida, único. Um momento de paz em meio à tempestade. Essa foto foi tirada 9 meses depois que a Aninha teve a cirurgia. E ela revela muito do Felipe, um menino determinado e amoroso, que quis pisar na neve. A terceira foto que eu queria apresentar para vocês, ela revela um pouquinho mais sobre quem eu sou. Ela é uma radiografia da minha coluna. Essa foto, ela é um raio-x que foi tirado da minha coluna. Se você é um médico, um especialista, ou alguém entendido nisso, um simples olhar nessa radiografia, você vai perceber que eu tenho 2 hérnias na região lombar. Essa terceira foto, ela é basicamente o que o autor de Eclesiastes faz durante 12 capítulos e 222 versículos que contém o livro de Eclesiastes. O sábio pregador em Eclesiastes, ele bate um raio-x do coração humano. Ele esquadrinha, ele expõe nossas ambições, ele examina nossas motivações e ele revela também a profundidade e a vaidade de muitos de nossos desejos. Em muitos momentos do texto, esse autor ele nos conduz a um desespero, pois nada do que ele buscou trouxe satisfação ou sentido para a sua vida. É como aquele que não consegue identificar o que realmente quer.
No livro de Eclesiastes, nós vemos o ser humano perambulando, sem saber o que deseja. Como alguém que abre a geladeira tentando procurar alguma coisa para comer, mas não consegue identificar o que quer. Mas esse livro também apresenta para nós a beleza do ser. Ser é melhor do que ter. Eu queria ler com vocês Eclesiastes, capítulo 7, dos versículos 1 a 6. Diz assim: o bom nome é melhor do que perfume finíssimo, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa onde há luto do que numa casa onde tem uma festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. A tristeza do coração é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde tem luto, mas o tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo de uma panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Queridos, o autor se utiliza aqui de uma comparação para nos levar a entender as suas palavras. E ele nos mostra como é melhor a sabedoria do que a loucura. Vejamos como é melhor ser do que ter. Primeiro, é melhor ser bem reconhecido do que ter riquezas. O texto diz assim: o bom nome é melhor do que perfume finíssimo. Segundo o sábio pregador, o bom nome ou a reputação ela é mais valiosa que o dinheiro. O perfume finíssimo era uma moeda de grande valor. Não era um item que qualquer hebreu teria. Na versão da mensagem, para esse mesmo texto, diz o seguinte: uma boa reputação é melhor do que muito dinheiro no bolso. Ou seja, é melhor ser reconhecido como alguém de boa reputação, de um bom caráter, alguém honrado, do que ter riquezas e ser mal visto por aqueles que estão perto de nós. John Wooden, um dos maiores treinadores de basquete americano e considerado o melhor treinador da história da NCAA, Associação das Faculdades Americanas de Basquete, ele diz o seguinte: preocupe-se com o seu caráter mais do que a sua reputação. O caráter é aquilo que você é realmente, enquanto a reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é. Uma outra verdade que a família Montserrat conhece é: preocupe-se com o seu caráter e Deus vai cuidar da sua reputação. Querido, é melhor ser bem reconhecido do que ter riquezas. Algumas perguntas para você. Você é conhecido apenas por aquilo que você tem ou por aquilo que você faz? Ou você é bem reconhecido por quem você é? É melhor ser do que ter. Embora muitos de nós passem muito tempo investindo energia para tentar ter mais do que ser. Nossas riquezas, posses e conquistas, quando lideradas por um ser emocionalmente e espiritualmente saudável, transmite a melhor reputação de todas: o verdadeiro amor. Por isso, podemos dizer que ser é melhor do que ter. E é melhor ser aquele que chega ao fim do que aquele que inicia. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Quando eu li essa frase lá em casa, esse versículo, o Felipe falou: papai, é melhor morrer do que nascer? E talvez você vai me perguntar: André, o autor está afirmando que a morte é melhor do que o nascimento? Eu queria ver pelo menos algumas interpretações desse texto com você. A primeira interpretação é que alguns podem dizer que o autor está falando que a morte é melhor do que o nascimento porque ele estava apresentando uma esperança na vida após a morte. Por isso, a morte é melhor que o nascimento. Mas eu não acredito que essa é a razão. Por quê? No texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 18 a 20, o autor ele não parece demonstrar qualquer esperança na vida depois da morte. Ele, na verdade, ele apresenta a morte como um fim, tanto para homens quanto para animais. Ele termina sua reflexão sobre a vida dizendo: do pó ao pó, ponto final. Sem qualquer esperança de uma vida futura após a morte. A segunda interpretação possível é que alguns podem dizer que o autor está aqui afirmando que sair da vida é melhor do que entrar nela. E aqui, então, seguiria uma visão pessimista do autor, mas que não é particular dele, pois sabe-se que essa visão era comum em muitos povos antigos, como na antiga Trácia, onde a morte era comemorada e o nascimento era lamentado. Esses povos, eles tinham a ideia de que escapar da vida é melhor do que enfrentá-la. Uma realidade bem diferente dos nossos dias, onde nós
Celebramos os nossos nascimentos e lamentamos as nossas perdas. A terceira e a última interpretação que eu queria compartilhar com vocês, ela tem a ver com o significado da palavra morte, que nesse texto pode estar se referindo ao fim de um tempo, ao fim de um período. De acordo com o verso 8 do capítulo 7, que diz: o fim das coisas é melhor do que o início. Particularmente, eu prefiro essa interpretação. Apesar de entender que a palavra traduzida no hebraico por morte, ela refere-se em outros textos mais como morte do que apenas um fim. Se nós sairmos da visão particular desse conceito em Eclesiastes e ampliarmos nossa visão para o conceito de chegar bem ao fim, nós vamos ver que no restante da Escritura Sagrada há um incentivo claro para nós terminarmos bem e desfrutarmos de uma vida plena e eterna. Porque viver bem, gente, é sempre a melhor escolha. Por isso, não desanime da sua vida, nem deixe de receber cada dia como uma dádiva que Deus está entregando para você. Porém, a vida é uma conquista diária, é um privilégio que fatalmente chegará ao fim. O Dr. Tim Elmore, autor da série de liderança Habitudes, um curso que apresenta princípios de liderança e hábitos através de imagem, o Dr. Elmore, ele comenta que na antiga Grécia haviam estátuas por todos os lados e que um homem que viveu em Atenas chegou a escrever que em Atenas existiam mais estátuas do que pessoas. E talvez se você estivesse vivendo em Atenas, no tempo da Grécia Antiga, e fosse dar um simples passeio pela cidade, uma das estátuas poderia chamar a sua atenção. Ela era conhecida como a Estátua da Oportunidade. E a oportunidade, ela foi descrita pelos gregos como uma estátua que tinha cabelos na frente, mas era careca atrás. Porque para os gregos, a oportunidade não se pode agarrar depois que ela passa. Queridos, a vida é uma oportunidade que nós não podemos deixar passar. Nossa vida ela foi planejada para ter sentido, para ter prazer e para nos deixar um legado. Quando penso na minha vida e penso no privilégio de poder chegar ao fim da vida, de ser melhor do que quando eu comecei. Eu me imagino de mãos dadas com a Lid, vendo os nossos netos e podendo olhar para trás e agradecer a Deus por todas as grandes aventuras que Ele nos levou. Eu gostaria de convidar você a se imaginar nesse tempo, como um corredor, cruzando vitoriosamente uma linha de chegada. Essa vitória nunca vai acontecer se você desistir hoje. Por isso, termine bem, termine melhor do que você começou. Continue e saiba que terminar é melhor do que iniciar. Ser é melhor do que ter. É melhor ser aquele que faz uma reflexão sobre a vida do que desperdiçá-la sem avaliação. O texto bíblico diz assim: é melhor ir na casa onde tem luto do que na casa em que tem festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Talvez você já esteve em algum culto fúnebre. A cena é geralmente a mesma. Existem aqueles que estão sofrendo a perda. Existem aqueles que estão sofrendo pelos que perderam seus amados. Existem aqueles que estão lá apenas para prestar suas condolências. E existem aqueles que estão curiosos com o que está acontecendo. Mas mesmo entre grupos tão diferentes entre si, podemos avaliar a oportunidade da reflexão sobre como nós estamos levando a vida. E é comum, geralmente, nesses ambientes, restauração de relacionamentos acontecerem de maneira natural. Irmãos que não se falavam mais começam a se falar. Pais e filhos, ao perceberem a fragilidade da vida, reafirmam seus laços. E como não dizer daqueles que decidem mudar radicalmente a maneira como estão vivendo a partir de uma triste experiência de perder alguém. Esse é o poder da reflexão sobre a brevidade e a fragilidade de nossa vida. Como é que você tem usado esse tempo? Você tem usado esse tempo para refletir sobre a sua vida? Como é que você está lidando com os teus relacionamentos? Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 4 diz: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o tolo na casa da alegria. Queridos, é melhor levar a vida a sério do que desperdiçá-la em uma festa passageira. O coração sábio leva isso muito a sério, porque ser é melhor do que ter. É melhor ser aquele que aprende na tristeza do que aquele que ri e perde a oportunidade de crescer. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração sábio está na casa onde há luto, mas
coração do tolo está na casa da alegria. Pode parecer difícil dizer isso, mas momentos de tristeza nos levam ao crescimento. Será que você já percebeu aquele não que você recebeu? Talvez fez você melhorar? Pode ter sido quando você foi despedido. E isso levou você a pensar na sua postura como funcionário. Tornou você um funcionário melhor. Ou quem sabe levou você a empreender em um novo negócio, uma nova área de trabalho. Pode ter sido uma conversa difícil, que abriu seus olhos para os seus pontos cegos, para a sua vida, para a sua maneira de se comportar. E essa conversa salvou você. Foi uma tristeza que levou você a melhorar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz assim: nenhuma disciplina pode ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados por ela. Gosto da versão da Bíblia, mensagem, para o texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3, quando diz assim: chorar é melhor do que rir, porque as lágrimas no rosto limpam o coração. Tem uma música do Paulo César Baruch que fala muito comigo e expressa essa verdade. Ela diz assim: pensas tantas vezes que tens sido vítima de uma grande dor. Os teus amigos já te abandonaram ou tentam e não podem te ajudar. Em ti não há pensamentos de consolo, e do futuro nada esperas mais. O mundo que tu ama fecha as portas, e sabes que não tens para onde ir. E o refrão diz: benditas são as lágrimas que lavam as janelas da tua alma e do teu coração, trazendo paz celestial. É chegado o tempo de falares, contares teu segredo e tua dor. Eu sei que guardas culpas no teu peito, mas tuas culpas Cristo carregou. Eu quero te dizer, Jesus é teu amigo. E também foi desprezado aqui. Sofreu humilhações injustamente. Benditas são as lágrimas. Benditas são as lágrimas que lavam as manchas de tua dor. Por Deus já foram vistas e acolhidas com amor. Queridos, não despreze as suas lágrimas nesse tempo. É melhor ser aquele que aprende na tristeza do que aquele que ri e perde uma oportunidade de crescer. Continue mesmo em lágrimas e aprenda a ouvir o que essas lágrimas estão dizendo ao teu coração. Porque ser é melhor do que ter. É melhor ser aquele que ouve a repreensão do sábio do que aquele que acolhe no coração a loucura dos tolos. O texto bíblico diz assim: é melhor a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo de uma panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido algum. Queridos, a sabedoria ela está chamando. Como o pastor Shane mencionou na sua mensagem, a sabedoria ela preparou um banquete, ela preparou uma mesa e ela nos convida a sentar na mesa e ser saciado. A voz da sabedoria ela tem um objetivo, que é nos levar a melhorar. Mas para melhorar é importante ser aquele que ouve a repreensão do sábio, do que aquele que se entrega à tolice dos insensatos. Cuidado, tome muito cuidado agora. Cuidado com a tolice. Às vezes, a tolice pode soar como uma bela canção que pode te levar a dançar no inferno. Sabe, existe um benefício da repreensão. A repreensão, ela gera desconforto, ela traz incômodo, ela gera humilhação do nosso ego, mas no final ela nos conduz à salvação. Sabe, quando eu era criança, eu estava jogando bolinha de gude na calçada da minha casa. Éramos 4 amigos brincando. Era um sábado. Meu pai estava na frente de casa lendo o jornal e eu estava na calçada com os meus amigos, na frente do portão. E meu pai assistia a partida. E quando eu vi que eu estava na frente da minha casa, com meu pai na frente da minha casa, algo mudou dentro de mim. Eu lembro que eu comecei a crescer naquele jogo. Eu comecei a exaltar a minha voz. Eu gritava, eu exigia os meus direitos, eu chamava a atenção dos meus amigos, eu fazia eles voltar à raia, jogar de novo. De vez em quando eu olhava para ver se meu pai estava vendo. Entre uma ordem e outra, eu olhava e via o meu pai olhando por cima do jornal. Sabe, quando o jogo acabou, eu sentei ao lado do meu pai, esperando uma validação da minha liderança. Meu pai viu que eu estava ali e, sem tirar os olhos do jornal, ele disse: se eu fosse criança, eu jamais seria teu amigo. Não é desse jeito que se trata os amigos. Queridos, aquilo foi uma dura repreensão, mas foi uma repreensão que me levou a pensar sobre as verdadeiras atitudes de um amigo. Aquela repreensão me levou a tomar uma simples decisão de querer ser um amigo melhor para os meus amigos. Como é que você tem lidado com as repreensões?
Será que você tem ouvido os conselhos da sabedoria? Será que você tem procurado submeter o seu coração, os seus pensamentos aos conselhos daqueles que são mais sábios que você? É melhor ser aquele, querido, que ouve a repreensão do sábio, do que quem acolhe no coração a loucura dos tolos. Em resumo, é melhor ser do que ter. É melhor ser bem conhecido do que ter riquezas. É muito melhor ser aquele que chega ao fim do que aquele que inicia. É melhor ser aquele que faz uma reflexão sobre a vida do que aquele que desperdiça ela sem uma avaliação. É melhor ser aquele que aprende na tristeza do que aquele que ri e perde a oportunidade de crescer. É melhor ser aquele que ouve a repreensão do sábio do que aquele que acolhe no coração a loucura dos tolos. Ter e possuir algo é muito bom, mas não pode se comparar à maravilha do ser. Eu gosto muito da versão da Almeida Revista e Atualizada para Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, quando ele diz: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da morte. Eu gosto de pensar aqui que você e eu, que nós sabemos algo que o sábio pregador desconhecia. Porque você e eu, nós conhecemos alguém que tem poder sobre os ventos, sejam eles ventos naturais ou o sopro da vida que habita no coração do homem. Você e eu, nós conhecemos alguém que tem poder sobre a morte. E esse alguém é Jesus. Jesus é aquele que tem todo o poder para levar a minha vida e a tua a ser muito mais do que qualquer posse ou de qualquer promessa que possa trazer ao nosso coração. Posso confessar algo para você? Eu ainda me sinto como aquele menino, às vezes, em muitos momentos, buscando a validação do Pai, mas com o coração totalmente fora do lugar. Meu coração, às vezes, quer buscar aquilo que é mais fácil. Ele cogita aquilo que é menos doloroso. E geralmente ele sempre quer ter razão. Mas eu quero ser um filho melhor. Eu preciso melhorar. E eu preciso aprender. É como aquela velha canção do Kleber Lucas, que é antiga, mas ainda fala ao meu coração. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. Mas mesmo não sendo o filho que eu poderia ser, Jesus ele continua cuidando de mim. E essa certeza eu quero compartilhar com você. Deus é quem cuida de você. Deus é quem cuida de nós. Eu queria compartilhar essa canção com você, conduzida pela voz da Suelen e ministrada no piano pelo Tércio Ribeiro. Deixa essa canção ecoar na tua mente. Deixa ela entrar na tua casa. Deixa ela sondar o teu coração e te lembrar de uma verdade. Deus está cuidando de você. Você não está sozinho. Ele está cuidando de você. Após essa canção, eu quero dividir um desafio com você e orar contigo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim.
na vida não tens direção e preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Deus é quem cuida de nós. Eu queria desafiar você a investir sua vida mais no seu ser do que no seu ter. Eu queria desafiar você a refletir nesse tempo sobre a sua vida, refletir sobre os seus relacionamentos. Eu queria desafiar você a chegar ao fim melhor do que quando você iniciou. Eu queria desafiar você a ser mais humilde para ouvir a voz da sabedoria. Eu queria orar com você. Deus, eu queria clamar agora por cada pessoa que está ouvindo e recebendo essa mensagem. Pai, essa é uma simples mensagem, mas que nas Tuas mãos pode se tornar poderoso para transformar as intenções do nosso coração. Deus, eu queria clamar, Deus, para que o Senhor ajudasse cada filho do Senhor hoje a entender que é muito melhor ser do que ter, Pai. Que o Senhor conduzisse cada filho a entender que cada um de nós pode desfrutar de uma vida sábia nessa terra. Obrigado, Deus, pela vida de Salomão, que pôde dedicar tempo para aprender sobre essas sabedorias. Mas, Deus, obrigado, porque nós hoje podemos desfrutar de uma sabedoria maior e melhor revelada em Jesus. E obrigado, Deus, porque hoje nós podemos entender que o nosso ser pode revelar Cristo nessa terra. Pai, eu queria pedir em especial agora por aqueles que estão sofrendo o luto nesse momento. Deus, eu quero pedir que o Senhor os sustente. Pai, que o Senhor leve eles a poderosas reflexões, que suas vidas sejam transformadas para o bem nesse tempo, que os relacionamentos, Pai, sejam restaurados. Se existe alguém que nesse momento está com a sua vida ou com algum tipo de relacionamento quebrado, Deus, que a restauração comece nesse tempo. Pai, eu queria pedir o relacionamento entre marido e mulher, pai e filho, esposo e esposa. Deus, que o Senhor possa estar abençoando nesse momento. Deus, e se existe alguém que ainda não teve o privilégio de abrir o coração para Jesus e nem tem desfrutado desse cuidado real e dessa presença contínua de Cristo em nossa vida, Deus, que hoje seja essa oportunidade. Que, Deus, essa pessoa possa abrir o coração, receber Cristo na sua vida, se tornar alguém sábio nessa terra e influenciar muitas pessoas para te conhecer. Deus, recebe, Deus, a nossa oração, abençoa o nosso povo. Pai, obrigado pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra mais uma vez, Pai. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Que o seu propósito de vida em Jesus te sustente para você seguir compartilhando amor, fé e esperança. Deus te abençoe.